Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente que horas você vai acompanhar essa conversa, essa reflexão do Evangelho para além dos tempos, ou será Evangelho para além dos templos? A gente traz essa reflexão, esse questionamento, a gente coloca aí essa dúvida e essa indagação para que vocês também nos ajudem a refletir nessa linda ciranda que estamos recomeçando a construir. Mas claro que eu não estou nessa ciranda sozinho, sempre vão estar comigo aqui a companheira Ana Helena Tavares e o meu querido irmão de sempre, Marcelo Barros. Sejam muito bem-vindos, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Alô, pessoal. Uma alegria estar com vocês nesse programa. E principalmente conduzidos por pessoas tão maravilhosas como Darlan Oliveira e Ana Helena Tavares. A honra, com certeza, é nossa estar nessa ciranda, nessa nova empreitada, né? A recíproca é verdadeira. Mas sem mais delongas, pessoal, vamos partir para o nosso evangelho, né? Para a reflexão do nosso evangelho dessa semana, neste segundo domingo da Páscoa, no 8º dia depois do domingo da ressurreição. O evangelho lido nas comunidades é João 20, capítulos 19 a 31. E esse evangelho conta duas cenas, e ambas são da aparição de Cristo ressuscitado ao grupo de discípulos e discípulas. Marcelo, como sempre, o que já podemos dizer de imediato sobre essa passagem do evangelho? Eu acho que a gente lê o evangelho, Darlan, para se situar nele, para nos colocar dentro. Então, esse domingo, 8 dias depois da Páscoa, quer dizer, um tempo que já passou, é um novo tempo, é um novo dia, no qual, cada vez que nós nos reunimos como irmãos e irmãs na comunidade de fé, a gente retoma, a gente continua aquele encontro dos discípulos e discípulas, no qual Jesus ressuscitado se manifesta no meio deles. Então, o Evangelho de João, no capítulo 20, ele conta 4 cenas. 2 se passam no jardim, perto do túmulo, e 2 se passam na comunidade. Nós ouvimos nesse Evangelho de hoje as 2 cenas que se passam na comunidade. Uma no domingo à tarde, no domingo da Páscoa, e outra 8 dias depois, que é o domingo que nós estamos celebrando agora. Perfeito. Marcelo, Darlan, a gente sabe que o Evangelho fala muito de alegria, o Evangelho todo, todos os Evangelhos, né? Inclusive, existe a expressão, né, a alegria do Evangelho. Mas essa passagem especificamente, João 20, 19 a 31, né, que fala que os discípulos viram, né, Jesus ressuscitado, é enfatizado bastante a questão da alegria, né? Agora, nós no mundo de hoje, nós acreditamos, né, em Jesus ressuscitado, não necessariamente vemos, né, mas acreditamos e também temos essa alegria por acreditar, né? Eu queria perguntar para Marcelo, Darlan, onde vocês acham que no mundo de hoje a gente pode buscar essa alegria, um manancial, né, para nos trazer essa alegria, né? Como ter essa alegria do Evangelho no mundo de hoje? Como é que ela se manifesta hoje? Não sei o que Darlan vai dizer, mas eu, pessoalmente, a minha reação é a de pensar assim: a alegria da gente não vem de uma análise da realidade. Se fosse para analisar a realidade é muito triste, é muito pesada. A gente olha o mundo de hoje com tantas guerras, com tantas
crueldades, tantas desigualdades, e a vida pessoal da gente, tá? Aquilo que é mais para uma luta, né, permanente, cotidiana. A alegria da gente vem da opção, e de uma opção que é a opção de fé. Então, os discípulos ficaram contentes, ficaram alegres ao ver o Cristo ressuscitado. Será que eu consigo vê-lo em vocês dois? Que eu consigo ver o Cristo ressuscitado, inclusive com suas chagas, com suas fragilidades. Não é uma coisa... Às vezes a gente fala em Cristo ressuscitado, fica parecendo uma espécie de herói de filme de Hollywood, de super-herói. Não é. É o Cristo humano. É o Cristo que vem para mim com o rosto da minha irmã Penha, a quem eu atendo aqui em casa, que eu apoio, que estamos juntos, né? A pessoa com quem eu trabalho, com seus limites, com suas, até com defeitos, mas nos quais eu vejo o Cristo presente e o Cristo vivo, portanto ressuscitado. E isso me dá um alívio, me dá uma alegria. Não é uma alegria de um prazer qualquer, mas é de uma alegria de dizer, puxa, as pessoas são sagradas, a vida é boa. Quando a gente vê uma música como aquela do Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, é no meio da luta, no meio das complicações. O que é que você acha, Darlan? Eu acho muito interessante essa provocação da Ana. Marcelo até falou algumas coisas das quais há poucos dias eu conversava, né? Que para mim a alegria do Evangelho, a alegria desse tempo pascal, não é basicamente, não é simplesmente a história da ressurreição, né? Mas aquilo em que me faz enxergar Jesus, para enxergar Cristo no outro. E eu sempre digo, Ana, ao pessoal que a minha fé aumentou consideravelmente quando eu comecei a entender o Jesus humano. Quando a gente entende Deus igual a nós, né? Esse Jesus, esse Deus Jesus que vem à Terra para viver como nós humanos, então é muito mais fácil, é muito mais humano, vamos dizer assim, se a gente começa a entender Jesus a partir da sua humanidade. Então, isso aumenta a nossa fé. A alegria do Evangelho está, a partir da alegria da minha fé, poder ver Jesus em você, poder ver Jesus, Marcelo, poder ver Jesus no meu irmão, na minha irmã, que caminha comigo diariamente. Isso então, mesmo. a alegria da ressurreição está no caminhar, no conviver. Não é fácil, né? A gente sabe que, sobretudo, a vida, os tempos hoje não são fáceis. A gente não vive pela questão da religiosidade, vamos dizer assim. A realidade é muito mais dura, né? Mas a gente se alimenta, entre tantas coisas, a nossa espiritualidade para que a gente viva essa alegria. E eu lembrei de uma música, né, que fala: eu sou feliz na comunidade. É na né? comunidade, é com o povo, É com o povo. é de mãos dadas. É isso. Por exemplo, para mim é uma alegria imensa estar falando sobre o Evangelho semanalmente com vocês. É uma partilha, mas também é um aprendizado muito grande. Imagine quantas pessoas, né, bebem dessa fonte e ficam felizes com essa fonte. Sem dúvida. Nós já tivemos comentários no vídeo da semana passada, lembrando que isso agora é a segunda edição, né, que nós estamos fazendo desse Evangelho para além dos tempos. Na semana passada nós tivemos comentários de pessoas dizendo que era uma alegria estar assistindo esse programa e que isso iria colaborar muito lá na comunidade dessa pessoa, enfim. Então, que ótimo. A gente fica profundamente feliz com isso, né? Marcelo, indo para uma outra parte desse evangelho, né, que é a parte em que aparece a figura do discípulo Tomé, né? Inclusive, Tomé ficou muito conhecido para além da Bíblia, ficou conhecido como o ver para crer, né? Quando a pessoa é uma pessoa que não acredita, que muito desconfiada e diz assim, não, eu preciso ver, de repente é apelidada de Tomé, né? Porque isso ficou marcado, né? O que eu queria comentar é o seguinte,
quem será que são os Tomés, né, no mundo de hoje, né? Comenta um pouco isso, Marcelo. Ana Helena, a figura do Tomé é a figura de um discípulo meio individualista, porque no domingo anterior, os discípulos estavam com portas fechadas, com medo dos judeus, estavam, portanto, acurralados. Nada indicava que eles estavam experimentando a ressurreição, a não ser depois que Jesus apareceu e trouxe para eles a paz, a alegria, a reconciliação. Mas Tomé é um discípulo individualista. Se eu não ver, se eu não pegar, se eu não constatar, eu não acredito e acabou. Então, não há muito uma fé comunitária, não há muito uma comunhão. O Tomé, inclusive, é engraçado, porque o Evangelho de João, durante todo o Evangelho de João, sempre fala em discípulos e discípulas. E não há muito o que Mateus, Marcos e Lucas têm, que é a divisão entre apóstolos, que são 12, e os discípulos e discípulas, que são muito mais. No Evangelho de João, esses 12 aparecem muito pouco. Sabe quando é que aparece? Quando diz um dos 12, chamado Judas Iscariotes, o traiu. Então, quando diz que Tomé é um dos 12, esse título não é muito bom para ele, não. Não é lá uma figura muito interessante. Hoje, para a gente, quando diz um dos 12, a gente entende um dos 12 apóstolos. Mas para o Evangelho de João, não. É um dos 12. Há uma memória meio ruim com essa expressão. E, entretanto, Jesus se adapta. Eu acho bonito, Ana e Darlan, esse Jesus que aceita a fragilidade de Maria Madalena, que teve que vê-lo no jardim, do Pedro que entrou no túmulo, viu e não acreditou, dos discípulos que ele disse: vocês estão me vendo? Podem pegar se quiser, no Evangelho de Lucas, né? E agora com Tomé. Jesus toma a iniciativa e, como você falou, ele se revela, ele se apresenta, né? É muito bonito. Eu acho que os Tomé de hoje são os cristãos meio individualistas, os cristãos que não vivem uma caminhada comunitária, ou mesmo nós, quando não vivemos isso. Eu acho interessante, Marcelo, desculpa, Ana, só um minutinho. Eu acho interessante quando o Marcelo traz essa questão que, assim, por muitas vezes, né, por muitos anos, quando a gente acompanhava as reflexões desse evangelho, sempre era numa ótica assim, imagine quantos são os Tomés que estão na nossa comunidade, quantas vezes nós próprios somos esses Tomés, né? Quantas vezes a gente precisa ver para acreditar, e isso não é fé. E aí, esses questionamentos, né, muito dentro dessa questão de quem são os Tomés de hoje e como que esses Tomés ressignificam, ressurgem a cada tempo. E aí, por exemplo, né, para exemplificar uma situação dessa, a gente tem aí as diversas comunidades que são surgidas e que cada comunidade dessa traz essa passagem do Evangelho dentro de uma ótica, dentro de uma interpretação diferente. Isso, para mim, nesse Evangelho é muito marcante. Vai lá, Ana, desculpa. Bom, o Marcelo já falou a questão de Cristo aceitar, né, revelar as suas próprias chagas, né? Ele revela, assim, que ele é Jesus Cristo, que ele não é um farsante, que é ele mesmo que está ali, né? E isso nos faz refletir, então, que nós, como cristãos, seguidores dele, também não devemos, né, ter medo de revelar as nossas chagas e de tocar nas chagas dos outros, não é? E isso me faz continuar a reflexão
Lembrando que, infelizmente, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, nós temos um cristianismo, em parte, né, afastado das chagas, né? E aí também, prosseguindo, eu diria, traria aqui a memória de muitos religiosos que foram viver em periferias, na periferia da periferia mesmo, lá no fim do mundo, né? E que depois revelaram que aquela convivência com aquelas pessoas daquela periferia fez com que eles se tornassem mais cristãos, converteu eles, né? Então, e justamente porque eles ali tiveram contato com as chagas dos outros, eles puderam mostrar as suas próprias chagas e ter contato com as chagas dos outros. Então, peço que o Marcelo e Darlan comentem isso. Eu acho, Ana, que essa dimensão da chaga e da chaga de ressurreição, porque geralmente a gente liga a chaga com a paixão, não com a ressurreição. Mas é o Cristo ressuscitado que mostra as chagas. E aí há uma história, uma lenda no cristianismo antigo, que São Martinho de Tours, que era bispo de Tours na França no século IV, a história conta que o demônio quis tentá-lo, o diabo, e apareceu a ele como sendo Cristo, para poder tentá-lo, para poder dizer, olha, faça tal coisa que ele não devia fazer. Só que ele não caiu nessa. E o Evangelho diz que o Martinho de Tours não caiu porque ele viu o demônio na figura de Jesus ressuscitado, mas ele perguntou, cadê as chagas? O demônio não tinha chagas. E o Martinho de Tours disse, eu não acredito no Cristo ressuscitado sem chagas. E é interessante porque que chagas são essas? Nós temos chagas pessoais, interiores, psicológicas, espirituais, morais, etc. E temos chagas sociais. Você, Ana, estava aludindo às chagas sociais. Quer dizer, quando você lida com a pessoa como o irmão querido, Padre Júlio Lancelotti, trabalhando com a Pastoral dos Sofredores da Rua, ele está lidando com as chagas do Cristo ressuscitado diariamente, né, em pessoas que são chagadas, que são vítimas, chagas provocadas por uma sociedade de desigualdade social, de maldade, de crueldade, de marginalização. Então, é muito fundamental fazer a experiência da ressurreição se aproximando das chagas uns dos outros e nos humanizando, porque é um caminho de humanização. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais humano, mais contemplação do ressuscitado. O que é que você diz sobre isso, Darlan? Gente, eu estava aqui pensando, né, nessa provocação de Ana, e ela falava agora há pouco da alegria do Evangelho. E aí, em resumo, eu gostaria de resumir a minha participação nessa provocação, lembrando que na alegria do Evangelho também tem as chagas, né? O mesmo Evangelho que traz as alegrias, traz as chagas. E as chagas, elas se apresentam de diferentes formas. A questão é como que a gente lida com essas chagas. Gente, esse tempo passa voando. A gente já está no finalzinho da nossa roda de conversa de hoje. E eu queria pedir à Ana e ao Marcelo que trouxesse a palavra final, que eu também tenho uma palavra especial para trazer. Eu acho que a palavra final nesse programa agora seria o tempo pascal são 50 dias, esses domingos continuam a festa da Páscoa e nós todos somos convidados a acreditar e a assumir essa missão de Jesus. Ele envia o Espírito Santo, sopra sobre os discípulos, dizendo, recebam o Espírito Santo e se perdoem uns aos outros.
Então, eu queria convidar cada um aqui a fazer essa experiência de perdão, de reconciliação, de si próprio e uns dos outros. E isso é Páscoa. Maravilha. Ana. Eu estava dizendo que eu lembrei de uma música, né? Eu sou feliz em comunidade, né? Porque na comunidade a convivência humana é muito difícil, né? Ela tem as alegrias, tem as chagas, né? Os desafios, né? Desafios, né? Mas muitas das vezes as alegrias acabam se sobressaindo, né? Se você for aqui no Rio de Janeiro, nós temos inúmeras comunidades pobres, né? Que se você for lá, tem sempre ambientes de festa, de batuque, né? Enfim, independentemente dos diversos problemas gravíssimos que aquela comunidade passa, né? Então, falando em comunidade, eu quero lembrar aqui que nesse domingo está acontecendo em Belo Horizonte o 12º Encontro Nacional de Fé e Política, né? Então, eu queria terminar o programa louvando essa vida em comunidade que vai estar acontecendo agora em Belo Horizonte e em que, em outros momentos, a gente sempre busque, né, estar nessa comunhão, né, que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Maravilha, Ana. Muito obrigado por essa lembrança, né? Eu queria terminar esse encontro de hoje lembrando, basicamente, que tocar nas chagas de Jesus é tocar nas chagas da humanidade hoje, né? É ser capaz de reconhecer a presença do Espírito Santo nas vítimas dessa sociedade atual. E são muitas pessoas. As pessoas que, neste momento, nos diversos serviços, vivem a solidariedade e cuidam de tantas outras pessoas nas chagas de Jesus e testemunhando a ressurreição deste grande ser. Como muito bem a Ana trouxe, neste domingo, aqui em BH, estamos vivendo o final do 12º Encontro Nacional do Movimento de Fé e Política. E justamente todo esse esforço do Movimento de Fé e Política tem sido justamente na profecia de que a fé cristã só pode ser vivida com autenticidade se ela for fermento de uma sociedade mais justa, né? Se for fermento de uma sociedade na qual a política seja vivida com dignidade, como serviço amoroso ao povo empobrecido, ao povo explorado. É preciso que a gente toque não somente nas chagas das pessoas, mas dessa sociedade ferida por tantas desigualdades sociais, pela economia que impõe tantas divisões e guerras entre as pessoas, entre os povos, de uma forma geral. Essa é a mensagem que eu trago nesse tempo pascal, nesse segundo domingo da Páscoa. Então, beijo no coração, meu povo. Todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam vendo isso. Com certeza. Beijo no coração. E a gente segue, como sempre, né? Como eu diria nos nossos velhos encontros, a gente segue caminhando. Beijo no coração. Feliz Páscoa.